Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Hoje vamos para o Oscar 1945, 17ª entrega de prêmios da Academia, tratar sobre um dos dois curiosos casos que acabaram envolvendo o ator Barry Fitzgerald. O Barry marcou época porque pela primeira e única vez na história do Oscar, naquela cerimônia, um ator seria duplamente indicado pelo mesmo papel, e isso acabou acarretando uma mudança na contagem dos votos, que fica para um outro vídeo, e o Barry Fitzgerald marcou história porque pela primeira vez a academia recebeu um pedido de troca de estatueta por dano. O Barry simplesmente arrancou a cabeça do Oscar. Então nesse vídeo eu pretendo discutir sobre a composição da estatueta e as mudanças que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, além de tratar sobre pirataria, mercado cinza, entre outros, ok? A estatueta do Oscar, que se tornaria a mais famosa do mundo ao longo dos anos, ela foi pensada pelo Cedric Gibbons, que foi diretor de arte da MGM. Em 1927, num guardanapo, ele desenhou um cavaleiro com uma espada medieval sobre um rolo de filmes. Ele levou essa ideia para o George Stanley, que era um escultor que também fazia serviços para a MGM e para a indústria cinematográfica como um todo, naquele período em Los Angeles, e a estatueta foi apresentada pela primeira vez em 1928 para ser entregue já em 1929 na primeira cerimônia. A estatueta tem um peso de 3,8 kg, 34 centímetros de altura, e ela é composta de metal, atualmente o bronze, coberto com ouro 24 quilates. Mas, na Segunda Guerra Mundial, houve uma grande mudança no processo de composição da estatueta. Em 1942, a Academia anunciou que ela deixaria de entregar as estatuetas de metal para contribuir com os esforços da guerra. Claro, a mensagem era simbólica, e duas foram as ideias. A primeira era trocar a estatueta por um diploma de vencedor, o que não fazia muito sentido, e a outra era criar uma estatueta alternativa. E claro que como o Oscar já era o símbolo da entrega de prêmios e como existia uma grande cobertura por parte das principais revistas de entretenimento dos Estados Unidos, o interesse pela fotografia dos vencedores, segurando a estatueta, o reconhecimento, aquela pessoa é a melhor atriz por conta do trabalho naquele filme, aquele homem é o melhor ator por conta daquele filme, e aqui está o símbolo, a estatueta do Oscar. Então a ideia da estatueta alternativa foi escolhida. E por conta disso, entre 1942 e 1945, as estatuetas foram feitas de gesso pintado. Pesquisando nos jornais da época sobre o Oscar de gesso, eu achei uma curiosa matéria publicada pela United Press e distribuída em alguns jornais dos Estados Unidos. E eu vou ler um trechinho. Quem vencer o Oscar esse ano deve tratá-lo com muito cuidado, já que a tendência é que ele quebre. Será feito de gesso, com uma lembrancinha que você compra nas cataratas do Niágara, e pintado na cor dourada. E realmente a United Press estava certa. O Barry Fitzgerald ele venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante por Going My Way, O Bom Pastor, e logo na semana seguinte ele arrancou a cabeça da estatueta ao praticar movimentos de tacadas de golfe na sua casa. E se as notas sobre a composição do Oscar não chamavam tanto atenção assim nos jornais, claro que esse caso Barry Fitzgerald, especialmente pela icônica foto que nós temos, que foi replicada em várias revistas como a Life Magazine, chamou, claro, toda a mídia, e a mídia tratou por algumas semanas sobre essa curiosa história, falando especialmente sobre a mudança na composição da estatueta, etc. E aí vem uma história curiosa também e alternativa que eu encontrei pesquisando mais informações sobre o Oscar de gesso nos jornais da época, que trata sobre as réplicas que acabaram sendo vendidas a partir de 1945, réplicas do Oscar feitas de gesso. As pessoas pensavam o seguinte: bom, já que a própria academia fez estatuetas de gesso, por que não produtores, pessoas especializadas, não podem fazer também a estatueta e vender no comércio? A partir de 46, a academia ela começou a tomar medidas para proteger a sua propriedade intelectual, o Oscar, e começou a processar as pessoas que vendiam essas réplicas. E até os dias de hoje, né, cada vez mais a academia tenta proteger toda a marca do Oscar, toda a marca em torno da estatueta. Tanto é que várias pessoas ficam surpresas ao descobrir que você tem que procurar muito, mas muito mesmo em Hollywood, para encontrar uma réplica perfeita do Oscar, já que na maioria das lojinhas ali da Hollywood Boulevard, especialmente, você vai encontrar outro tipo de estatueta, né? Que claro, tem a lembrança em torno dos filmes, mas nada a ver com o modelo do Oscar. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, e a partir da cerimônia de 1946, a academia voltou com os prêmios tradicionais, metal coberto com ouro 24 quilates.
E a partir de 1948 a Academia passou a registrar em serial, né, número de série, todas as estatuetas que eram entregues, fazendo uma marcação especial para cada estatueta produzida. De forma oficial, apenas 2 estatuetas de gesso não foram recuperadas pela Academia. Uma delas pertence à família do diretor Ken Hall, que foi responsável pelo documentário Kokoda, que é um dos vencedores, né, do prêmio em 1943. A Academia tentou recuperar na década de 1980 e não teve sucesso. E o outro prêmio de gesso é do documentário With the Marines at Tarawa, que foi o vencedor de curta documentário em 1944. Esse prêmio de gesso ele está disponível para exibição no Museu dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, no estado da Virgínia. E aqui uma curiosidade, fora as categorias principais, categorias de atuação, direção, melhor filme, a Academia entregava placas, né? Entregava placas de reconhecimento com o Oscar nessas placas também. Então é essa placa que está em exposição no Museu dos Fuzileiros Navais. A estatueta de gesso, no entanto, ela é alvo de algumas outras polêmicas. Na época ela foi polêmica porque alguns jornais muito relevantes, como o The New York Times, se posicionaram contra a entrega de um prêmio desse porte, feito de gesso, pintado, porque desvalorizaria, teoricamente, a própria cerimônia. E também existe uma outra polêmica que aí você pode acompanhar até a atualidade em torno das estatuetas não marcadas. Provavelmente um grande lote de estatuetas de gesso produzidas em 1945, pensando no Oscar 1946. Quando a Academia ela volta para o prêmio em metal tradicional, ao invés da indústria que produzia as estatuetas de gesso destruir essas estatuetas, basicamente colocou no mercado cinza e existem até hoje colecionadores atrás das estatuetas de gesso, né? Mesmo que não tenham sido entregues, mesmo que não tenham uma marcação oficial da Academia, pela raridade. Quanto ao Oscar sem cabeça do Barry Fitzgerald, logo após a publicação daquela foto, a Academia recolheu a estatueta quebrada e enviou uma nova estatueta de gesso. E aí o Barry Fitzgerald deixou a estatueta de gesso no seu armário até 1947. Ele dizia que nunca mais queria tocar naquela estatueta de gesso, e aí em 1947 uma nova troca, a Academia recolheu a estatueta de gesso e enviou a nova para ele de metal. Então seria esse o vídeo de hoje da série Histórias do Oscar, certo? Espero que tenham gostado dessas curiosidades. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!